Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dil Martins. Você sabe, o nosso canal de entrevistas, conversas, bate-papo, você sempre bem informado, antenado dos principais assuntos. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva já, deixa o seu like, isso ajuda o YouTube a entender e a espalhar ainda mais o nosso conteúdo. Também acompanha pelo Spotify as nossas entrevistas e as nossas conversas. Por isso, convido você para o Conversando com o Dil Martins de hoje. Meu convidado, João Paulo Calisto, tem um currículo invejável, engenheiro mecânico, mestre em engenharia metalúrgica de materiais, é pós-graduado em administração pública e também tem MBA em planejamento e controle de obras públicas. O homem tem um currículo excepcional. Além de ter atuado como professor universitário por 7 anos, ele atualmente é diretor de infraestrutura e operações do Sesc Espírito Santo e sócio fundador da Wink Soluções em Engenharia. Seja bem-vindo, meu amigo Calisto. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para conversar um pouquinho, não só sobre esse currículo, mas sobre as atualidades, né, os debates do momento. Aí. A gente falava aqui que com um currículo desse aqui, você só parece novinho, né? Meu Deus do céu, quanta experiência acumulada aí, né? Comecei cedo. Rapaz, eu acho que isso é uma vantagem, né? Quando a gente começa cedo. Hoje em dia o mercado, ele tem muitos filtros e a juventude está se decidindo o que vai fazer cada vez mais tarde. Há marmanjos aí com os seus 40 anos, 30 e qualquer coisa, que tá avaliando o que vai ser na vida ainda. Enquanto caras como você lá com os 30 já tava na labuta, fazendo acontecer, fazendo a diferença, né? Nessa idade aí, rodando o Brasil, fazendo obra e parada, se eu não tô enganado na conta aqui. Na fase da indústria, né? Aprendendo com o mercado, né? Sendo forjado na lenha. É, isso aí. No fogo. Calisto, você atualmente... Eu vou começar aqui a nossa conversa da frente para trás. E aí eu quero começar dando um destaque aqui a esse atual momento. Você... com toda a experiência, acabou assumindo, eu diria que uma pasta que tem uma importância para o Estado do Espírito Santo, apesar de ser o setor privado, mas acaba que conversa muito com o setor público. Sim. Pela prestação de serviço. Como é que é isso, hein? Como é que isso se dá? Essa é uma excelente oportunidade para a gente falar do Sesc, assim, né? E eu, assim, fiquei 8 anos seguidos na administração pública e na política. E eu tinha dúvida do que era o Sistema S, tanto indústria quanto comércio, o que fazia, para que existia, como funcionava e a natureza, né? O Sesc e o Senac, eles são braços sociais da FEComércio. Correto. Federação do Comércio. Aqui no Estado do Espírito Santo, Federação do Comércio do Espírito Santo. Mas eles têm abrangência nacional. As entidades foram criadas em aproximadamente década de 40, 50, 70, 80 anos atrás. O Sesc está fazendo 80 anos agora. Né? Isso foi um movimento dos empresários do comércio que buscam o governo no momento pós-guerra e querem ajudar a sociedade. Percebe que a sociedade brasileira estava numa situação complicada, tanto de emprego, qualificação, etc. E eles se colocam à disposição do governo brasileiro para ajudar, contribuir financeiramente, com projetos, etc. Nasce aí a Federação do Comércio, a Confederação Nacional do Comércio, as federações Sesc e Senac. A gente é mantido pelo empresário do comércio. Os presidentes dos sindicatos votam o presidente da FEComércio. O presidente da FEComércio nomeia os cargos de Sesc e Senac privados. A natureza é, de fato, um CNPJ, somos seletista. E o fundamento é social. É privilegiar o comerciante comerciário, mas ao contrário do que a maioria pensa, não é só para eles. Né? A sociedade comum, né, fora do comércio, pode usar. Tem um preço diferencial para quem tem a credencial, tem a carteirinha utilizar. O Sesc em si, ele tem o braço do turismo, ele tem o braço do lazer, tem o braço do esporte, tem o braço da cultura, assistência social, saúde. Então, muita gente, quando eu falo assim, tô no Sesc, que legal, você tá em Praia Formosa. A galera não conhece o tamanho desse... É isso aí. Na cabeça do aracruzense, o Sesc é Praia Formosa. Na cabeça do colatinense, o Sesc é o toboágua que tem ali na Avenida Beira Rio e a escola. Então, cada lugar que vive... Da turma de Guarapari, é o hotel. Cada lugar que vive um Sesc entende que é aquilo. Mas a gente tem atendimento odontológico, uma das maiores redes de atendimento, inclusive, do Estado do Espírito Santo. A maior rede hoteleira do Estado do Espírito Santo, se você colocar
todos que concorrem aí, Ibis, etc. A maior rede hoteleira é do Sesc. Nós temos apartamento em Domingos Martins, em Guarapari e Praia Formosa, que Aracruz conhece muito bem e que as pessoas de lá entendem que é o Sesc. Mas ele é muito mais amplo do que isso. Claro. Teve uma gestão contínua por um período de aproximadamente 20, 30 anos. E há uns 4 anos e meio, 5 anos atrás, o nosso presidente Dalberto Moro vence as eleições, FEComércio, e começa a implantar uma metodologia um pouco diferente. O conceito de investimento no Sesc era abrir novas unidades, as unidades bem robustas, grandes. E durante muito tempo, a parte de retrofit, as reformas mais pesadas e tal, ficou um pouquinho represada, em função de prioridade. Sim. Quando o Hidalberto vem, ele muda isso, mas tinha um passivo de aproximadamente 250 milhões de obras para fazer, para retrofitar, para melhorar os espaços. E o Sesc, mesmo tendo a natureza privada, ele tem a modalidade de contratação muito similar à pública. Na pública, você licita hoje pela 14133, a Lei de Licitações e Contratos. Certo. O Sesc tem um regulamento que ele é misto da 14133 com a 8666. Eu diria até um pouco mais rígido. Se você for avaliar a parte do compliance interno, talvez até um pouco mais rígido. Se você for olhar a parte da prestação de contas aos órgãos de controle, talvez um pouco menos. Mas a gente presta conta ao conselho. Claro. Então também tem toda a norma, etc. Então, o cargo de diretor de infraestrutura e operações foi criado com esse propósito. Para dar vazão a esses investimentos que há tempo estava represado e precisava de velocidade para atender, né? Mas aí, Calixto, hoje se confunde, como eu disse aqui no começo da pergunta, o serviço, a prestação do serviço do Sesc, para além dessas questões, porque eu acho que quando a gente fala da questão do ramo da hotelaria, por exemplo, ela conversa muito mais com o privado, mas vocês atuam forte em muitas questões sociais, em muitas questões de turismo, que de alguma forma eu diria que se parece até com o que muitas instituições religiosas fazem, no sentido de auxiliar o Estado com aquilo que talvez o Estado nem teria competência para fazer. Se deixar por conta do Estado fazer sozinho, o agente público sozinho, talvez ele nem conseguisse fazer com tanta maestria como vocês fazem, né? E é legal que você reconheça isso, porque a gente teve uma coletiva de imprensa no Hotel Senac, Ilha do Boi, recentemente. O presidente convocou e falou sobre os investimentos e tal. E isso foi uma fala que eu fiz para a imprensa, assim. O Estado tem passado por mudanças históricas ao longo de 30 anos, né? Assim, um tempo atrás, o crime organizado dominava o Estado do Espírito Santo, assim. Total. Você tem uma idade parecida com a minha. Muita gente achava que era caminho sem volta. Assim. Você falava pro carioca, pro cara do Rio, assim, para vir para Vitória, ele ficava preocupado. Pro carioca ficar com medo de alguma coisa. Mas era um problema. O cara tinha dúvida se ia chegar em Vitória e ficar tranquilo. Então, foi feito um trabalho hercúleo de lá para cá de várias instituições, políticos, iniciativa privada. Isso foi uma união de força. E durante muito tempo, o próprio Sesc apoiou esse movimento, o Senac apoiou esse movimento. E agora tem uma nova onda. Se você observar, começa a abrir mais as portas do turismo. E uma das locomotivas dessa nova onda é o sistema FEComércio, sem dúvidas. Dalberto zela muito por isso. Isso que eu ia falar. Você atribui isso à visão do Hidalberto, que acaba, inclusive, de ser reconduzido como presidente da FEComércio. É um modelo de gestão ao que você atribui essa pujança? Porque me parece que está mais perceptível. Sim. Eu tenho acompanhado, olhado o trabalho de vocês, obra aqui, desenvolvimento lá, e de fato vocês estão mudando a percepção. Até então me parecia um tanto mais conservador ali, o Sesc, tá tudo bem. Agora não, até o modus operandi da própria unidade de lazer lá, o jeito das pessoas acessarem, o formato de se pagar, parece que deu uma reformulada geral, tá modernizando mesmo. Total. O presidente colocou um modelo muito profissional, assim, né? Formou novas diretorias, criou novos cargos, aumentou-se algumas responsabilidades, aumentou-se algumas cobranças, aumentou a prestação de contas e transparência junto ao conselho, criou um plano estratégico não só da parte de infraestrutura. Para infraestrutura a gente tem nos próximos 2 anos 250 milhões para investir ainda, né? Assim, parte está contratada, parte está em andamento. Claro. Isso é maior do que grande parte dos planos de investimento dos 4 anos de prefeituras, né, do Estado do Espírito Santo. Então, ele de fato estrutura de uma maneira mais profissional e com compliance um pouco mais
apertado, rígido e como deve ser, né? E, naturalmente, os resultados também começam a brotar e começam a aparecer de forma mais visível, e a sociedade acaba ganhando com isso. Tem um braço também importante, que é o braço da educação, né? Vocês lidam diretamente com escolas, ensino, né? A última atualização, esse número era melhor a gente ter o Rômulo, que é o diretor de programas sociais. Vamos trazer ele aqui, vamos falar. Vamos marcar com ele aqui pra gente falar dessa... a parte da educação, eu acho que nós temos hoje aproximadamente 4.200 alunos. Muito interessante. E referência, é importante dizer assim, nós não estamos falando só de uma escola que atende as crianças ali. É de fato uma escola referência no mercado. Todo mundo quer botar o filho no SESI, todo mundo quer botar o filho na escola ali, né? É isso aí. Tem mantido um nível de qualidade bom e estamos num projeto também de ampliação, né? A ideia no médio prazo aí é que o fundamental se encontre com o médio, que a gente ainda não tem, né? Sim. E que o médio tenha uma ponte para o SENAC, que é o profissionalizante. Então o filho do comerciário, a pessoa da sociedade que não está nesse meio também, ela vai conseguir colocar o filho lá no infantil e vai sair com ele lá no profissionalizante, tendo essa trajetória toda no sistema. Eu tenho uma percepção, e a gente escuta, eu queria até discutir com você aqui, de que esse sistema, ele basicamente é o fornecedor de mão de obra da indústria ou do... Onde está inserido? Vamos citar a região norte. Tem muita metal mecânica, muita metalurgia, e aí acaba que foca-se bastante nesse... É por aí mesmo a ideia do sistema fornecer a mão de obra, já que o clamor da classe empresarial é uníssono nesse sentido? Da parte da qualificação profissional do comércio, FEComércio, nossa parte, quem faz isso é o SENAC. O AC do SENAC aí é aprendizagem comercial, né? Correto. Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, quem qualifica a mão de obra para o comerciante, né? O comerciário, é o SENAC. Assim como na FINDES, quem faz isso é o SENAI. A natureza da FINDES e FEComércio, nesse ponto, elas são muito parecidas, né? Aí. O que a FINDES tem SESI e SENAI, a gente tem SESC, SENAC. Ok. Mas são instituições separadas, presidente separada. Na FINDES agora é Paulo Baraona, né? Isso, Paulo Baraona. Que tá lá. Então, a FINDES tem o mesmo foco, o mesmo propósito para a indústria que a FEComércio tem para o comércio. Olha pra você ver, curioso, porque para mim estavam juntos no mesmo sistema. É natural. As pessoas Acho que todo mundo pensa isso, né? Como eu te disse, assim, 8 anos na política eu me encontrava com o Tony Atta algumas vezes, com o próprio Hidalberto, Richardson, e nunca ficou claro para mim o modelo, né? Eu acho que também tem um pouco da divulgação, o trabalho não só de formiguinha, mas assim, a parte publicidade, marketing, ações que as instituições precisam fazer. Fora do estado, eu já estive visitando Rio, São Paulo, isso é um pouquinho mais conhecido. Certo. A população conhece um pouco mais. Já está mais difundido, né? A ideia Então, acho que tem um trabalho também a ser feito para conversar mais sobre o assunto, né? Conversar mais sobre... Fala-se muito pouco, na verdade, sobre essas temáticas aí. Agora, Calixto, eu tenho visto que você tem virado um verdadeiro atleta na rede social. Rapaz, tu tá levando a sério esse negócio aí de treinos, academia, jiu-jitsu. Saí do jiu-jitsu, tomei um banho e vim pra cá. Rapaz, você tá... Rapaz, o homem tá no shape, hein? Rapaz... Tomou gosto? Então, eu cheguei em 2014, eu não lembro bem, mas 2014, 2015, assim, com 102 quilos dessa altura toda que eu tenho. Tava em forma de barril, né? Pressão alta e dificuldade para dormir e tal, procurei um médico e comecei um processo de emagrecimento, assim, na época eu me aventurei nas corridas, né, eu até gosto, né, do esporte, mas eu já tinha feito jiu-jitsu há muito tempo, na faculdade. E, honestamente, assim, eu não consigo explicar por que eu me afastei. Porque eu sempre gostei, sempre quis fazer. A rotina engole, né? É isso aí. A rotina engole. Se o cara vai trabalhando, e aí como a prioridade é sempre o trabalho nas nossas vidas, a gente vai indo, deixa de hoje, deixa de amanhã, quando pensa que não parou de vez. O que você às vezes não percebe, e a rotina de sequestro, assim, é que você consegue ter uma rotina melhor. Sim. Se você quebrar essa rotina e se programar para fazer atividade e tal. Assim. A atividade física funciona como disciplina, como total. certa
certos valores que te ajuda a manter aceso isso, né? Isso aí. Para todas as outras demais atividades, né? Quando eu começo a fazer atividade física mais forte, assim, né? Fazer treino de força, voltar pro jiu-jitsu. Agora eu tô há 2 anos seguidos nessa volta, né? E regularmente, tive uma lesãozinha agora, mas já recuperei, graças a Deus. Melhorou tudo. Melhora sono, melhora a capacidade de raciocínio, melhora a concentração. Só que a gente, sequestrado pela rotina, não percebe isso. É difícil sair disso, assim, né? Verdade. Mas hoje é como escovar os dentes. E você tá levando sua menina junto, né? Que eu vejo lá que você tá carregando ela tá indo seguindo a mesma trilha. Tá fazendo, tá na academia. O jiu-jitsu é mais difícil pra ela, né? Porque aqui em Vitória, ela não... A gente não tem muita encaixe da agenda dela, né? Ela tem ficado em Aracruz, com a minha esposa. Certo. E com a Latina, ela treina com o Ralph lá, né? Tem uma academia. Aliás, se estiver vendo, um abraço pro Ralph. Foi um dos primeiros instrutores que eu tive nessa volta aí, né? Hoje eu tô com o Gabriel Campanharo, que é outro craque, outro fera aqui na Grace Barra Bento Ferreira. Mas como a agenda dela e do Ralph também é difícil, então ela acaba fazendo uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias em Colatina. Mas a gente tem mantido lá o treininho dela. Tá mantendo. Legal. Você falou aí de disciplina, de correria, de como exercer com maestria e qualidade. Se tem uma coisa que você fez com maestria e qualidade, também na sua carreira, foi atuar na gestão pública. Você foi secretário em Aracruz, foi secretário em Colatina e com boas entregas, com boas passagens. A gente vai olhar o histórico do seu trabalho, né? Por onde você passou. A gente ouve bons relatos, bons compromissos, boas fases. Queria que você destacasse pra gente aí, você saía então do ambiente universitário e para migrar para a área pública. Imagino que o desafio não tenha sido fácil. Não. Como é que foi isso? E foi exatamente nesse momento mesmo, assim, você investigou bem. O briefing. Fizeram um bom briefing. Eu saio da universidade, eu tinha uma dedicação exclusiva lá, né, como coordenador de curso e tal, e vou para primeira experiência na prefeitura. Na época ainda era o Hélito Giacomin, secretário, eu entro como sub, né, e o Hélito fica pouco tempo. Correto. Aí eu assumo a secretaria. Em Aracruz, além de obras, eu acabei ficando um tempo no Serviços Urbanos e Transportes e fiquei no finalzinho do desenvolvimento econômico. Guerino Balestrade sai. Ok. Então eu acumulei 3 pastas, né? A experiência de Aracruz... Todas 3 gigantes, monstros, Todas 3 gigantes. Desafiadoras. Desafiador. Porque obras num município como Aracruz é um negócio... Tinha muito investimento. Ficou de doido, né? Tinha Ficou de doido no sentido do tamanho do desafio. A experiência talvez mais pesada foi que serviços urbanos e transportes, na época, ele fazia gestão de cemitérios. Isso... E eu fui secretário na pandemia. É treta. Então, essa foi pesada, assim, né? Mas em termos de entrega, assim, a gente fez muito trabalho de fato, entrega obra pronta, física, mas a administração pública, e isso só quem está dentro consegue ver, assim, eu lembro que quando eu ficava de fora, eu criticava muita coisa, não só o político, mas como também o secretário, claro, o cara que tá tapando um buraco na rua e tal, sem ter a menor ideia do que acontece do lado de lá. E quando eu vou pro lado de lá, eu consigo ter um pouquinho mais de sensibilidade e de entender melhor o processo. Vou te dar um número interessante. Existe um instituto mundial, uma organização mundial chamada OCDE. OCDE? Traduzindo, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Assim, sim. É americana, mas é essa a tradução. Ela mede vários índices dos países mundo afora e, sim, relaciona um book lá do que seriam as melhores práticas e etc. O povo pensa muito no Brasil quando vê uma obra pública, um serviço público, ou bem ou mal feito e tal, ele pensa muito na execução, como o prefeito está lá executando aquilo, fiscalizando, etc. Mas há muitos anos atrás já, o Brasil migrou para um modelo de execução, para um modelo de gestão de contratos. Correto. Essa aí talvez seja a mágica para você ter um trabalho mais eficiente, uma prestação de serviço público mais eficiente. O Brasil demora, dados da OCDE, tá? Eu já tive experiência menor do que isso, maior do que isso. O Brasil demora para uma obra de médio a grande porte de 9 a 18 meses da hora que ele tem um projeto pronto e inicia o processo de contratação até a obra começar. Então você pega um mandato de 4 anos.
Se botar mais o tempo do projeto aí, acabou o mandato. A conta não fecha. Então você sempre trabalha em ciclos de planejamento pensando que vai acontecer talvez nos próximos 4 anos. O próximo prefeito, inclusive, é importante que ele dê continuidade a esse processo, porque se ele vai zerar isso... Esse é um desafio, inclusive, do modelo político do Brasil, né? Esse é o problema. Troca prefeito, troca gestão, abandona-se tudo que o outro estava fazendo, para tudo, vamos reavaliar tudo. E o grande problema tá aí. As pessoas pensam que é a fiscalização da obra, e é dinheiro público, você tem que ir lá fiscalizar, etc. É também. Mas o problema da agilidade brasileira é selecionar uma boa empresa, confiável, etc. E aí a lei não ajuda. É isso aí que eu ia falar. Não ajuda. Esse sistema que a gente tem de licitação aí... Não ajuda, não é amigo. Favorece o problema. Favorece o problema. Favorece o problema. O empresário mal intencionado hoje, ele acha brechas no sistema para, de fato, bagunçar o sistema. Isso existe, isso é uma realidade. E o outro problema é a contratação. Então, selecionar uma empresa, né, boa, etc. E selecionar isso rápido. Né? Então, toda vez que alguém me pergunta assim, conseguiu fazer X obras em Aracruz, entregou 68 obras em Colatina e tal, qual que é o segredo? Quando eu converso, né, no Sesc para entrar, o mesmo discurso sempre, o que eu vou falar aqui. O segredo é o planejamento da contratação. Planejamento. É uma boa planilha, é um bom TR. É achar o equilíbrio de você colocar na contratação uma forma que você vai selecionar uma empresa boa, mas não vai ter seu edital impugnado. Entendo. Porque hoje existe um critério chamado cláusula restritiva, né? Assim, a lei entende que você não pode... Eu quero comprar uma câmera aqui para esse estúdio, ele é público. Eu não posso escolher, ao meu bel prazer, essa marca de câmera. E aí eu acho que é um problema. Na minha leitura, sim, o modelo brasileiro é um equívoco. Tá errado. Mas a gente não tem que debater se é certo ou errado. A gente tem que cumprir a lei. Sim. E aí você tem que arrumar mecanismos técnicos, mas que não derrubem os legais. Pra de alguma forma minimamente endurecer ali. Isso aí. Porque tem umas empresas que são os verdadeiros escritórios caçadores de licitação, né? Eles participam de tudo, ganham tudo e, na verdade, não tem expertise em nada. Isso. E aí é que mora o problema. É isso aí. Porque esse cara vai ganhar uma licitação, você citou a câmera, para ficar no mesmo exemplo aí, um microfone aqui, por exemplo. O cara vem, ele apresenta um microfone Xing Ling, que vai custar talvez 20% do valor de um microfone que tenha boa entrega, boa qualidade. Só que na licitação, ninguém disse que se tinha que ter X amperagem. Só fala que é microfone para podcast. Pronto, vem um cara com Xing Ling e vai ganhar a licitação, irmão. É isso aí. Aí depois a entrega, já viu como é que vai ser a entrega, né, irmão? O Brasil criou uma cultura ao longo de anos, né? Você perguntar para qualquer cidadão, assim, não tô de novo fazendo crítica não, mas assim, para na calçada aqui do prédio e pergunta ao cidadão assim, quando eu falo político, o que vem na sua cabeça? O cara fala assim, ladrão. O estereótipo. É natural. Então, o brasileiro criou uma aversão a tudo que envolve serviço público e, assim, a história do Brasil também, desde antes do regime democrático também não ajuda muito. É isso que eu ia falar. A classe colabora um pouco, né? Faz um esforço enorme também para ganhar esse título. Às vezes ajuda, né? A ter essa cultura. Mas tem. Então, o gestor, preocupado muitas vezes com tomar uma decisão errada e de ser taxado dessa forma, etc., ele prefere recuar um pouquinho e não avançar. Tem um ex-ministro dos transportes, ele foi governo Lula lá em 2000 e alguma coisa, cara muito inteligente, formação muito boa e tal. Ele escreveu um artigo uma vez, eu citei esse artigo em um artigo meu, chamado O Apagão das Canetas. Muita gente pensa que o problema brasileiro é corrupção, são as divisões políticas partidárias, tudo isso é problema. Ninguém quer ser roubado, não é bom ser corrupto, não tem problema. Mas se você quantificar o que tem de obra paralisada em função de apagão de caneta, de um TR rezado, de empresa, o Senado Federal emitiu um relatório em 2015, acho que eu estava fazendo administração pública em 2015. E ele quantificou o que estava parado naquela época. É algo em torno assim, de 25 obras paradas. Não, isso aí é um Brasil inteiro, na verdade, né? Aí não tem essa quantificação, porque a corrupção você não enxerga ela tão nitidamente. Mas assim, 25 mil obras paradas dava para construir 3 vezes o país Timor-Leste. A métrica era essa, tinha um valor lá. Pega naquele período quanto foi roubado e compara, entendeu? Assim, sim, de novo.
roubar é errado, corrupção tem que ser punida, o cara tem que apodrecer na cadeia. Ponto. Isso é uma coisa. Só que o problema maior hoje da ineficiência brasileira, etc. não está na corrupção. Está na burocracia. O Brasil é o país que, per capitamente, tem mais advogados no mundo. E é o segundo em termos de número de advogados do mundo. E, inclusive, há uma indústria, algumas empresas acabam indo embora da iniciativa Pela privada, burocracia. Pela burocracia e pela chuva de processos. É isso aí. Aleatoriamente, o cara tem que montar praticamente um setor, uma divisão dentro da empresa só para ir gerando custo, para ficar cuidando de processo do cara que quer ser malandro, quer abrir uma causa, rapaz... Ele tem uma máquina jurídica a favor dele. É complicado isso. Se quer prosperar no Brasil, ele tem que ter uma máquina jurídica. Bem-vindo ao caos. Você pega no mesmo ranking da OCDE, Nova Zelândia, Finlândia, Islândia, Suécia, a turma dos nórdicos lá em cima e tal. Sim. Para mim, são, de fato, a sociedade que prosperou. Fala-se muito dos Estados Unidos, mas eu tenho alguma divergência em relação a essa questão do modo... Sim. Do modo americano de vida, assim, né? Esses países contratam a mesma obra nossa aqui de 9 a 18 meses em 3 meses. Mas... Porque a gente demora 9 a 18 meses para contratar, eles fazem... Mas enquanto sociedade, eles estão em outro patamar, né? Anos-luz. Lá ninguém quebra a praça da cidade. Não. E aí tem outro ponto. O cara lá não pega o atestado médico falso para não ir no trabalho. Difícil você encontrar isso. E aí tem outro ponto. O brasileiro, sabendo dessa cultura penal político ladrão, né, e dos históricos também que aconteceram, os vários escândalos e tal, ele veio criando maneiras de... Eu vou fazer uma regra aqui para o Dinho não comprar esse microfone desse jeito. Mas se ele fizer isso, aí eu crio outra regra. E se ele fizer isso, eu crio outra regra. E vai se criando um emaranhado que não chega a lugar nenhum e dá um pseudo-controle para o processo, porque o cara que quer corromper, isso tem estudo comprovado, a burocracia facilita. Sim. Se você tem um fiscal corrupto, a burocracia é o prato cheio para ele. Porque ele precisa de um carimbo. Por exemplo, um monte de carteirada aqui, aí, ó. É a hora. Vamos ou não vamos? O que quem deu certo fez? Deixa mais livre para contratar, para tomar decisão, etc. E puna severamente se ele sai fora da caixinha. Legal. No Brasil, a punição também é um pouco branda, somente para a administração pública, né? Não tem punição, né? Quase zero, né? Né? Aqui é literalmente um país em que o crime compensa nesse sentido aí. Outro dia um amigo falou comigo, assim, da iniciativa privada, né? Assim, hoje eu estou na privada, mas né, tive experiência, ele nunca teve. Fizeram não sei o que lá no Japão, um viaduto em 30 dias. O cara falou. Aí no Brasil demora 2 anos. Aí eu falei, se eu estou no Japão, com a minha equipe, que eu confio, né? Claro. Trago sempre comigo, seleciono, quando eu não posso trazer, seleciono alguém no mercado de minha confiança, perfil técnico e tal. E contrato na modalidade japonesa, eu entrego em 30 dias. Sim, se permitirem, também dá. O problema é que eu não tenho hoje no Brasil condição de fazer isso. Selecionar a empresa. Vou fazer uma ponte metálica aqui, preciso fazer em 15 dias. Vou fazer um elogio público aqui, né? Se eu estou na administração pública, sou o secretário da pasta, e eu tenho liberdade. Nesse momento aí baixaram uma lei nova, assim, ó, você contrata quem você quiser. Eu dou uma ligadinha para a Imetame e monto essa ponte em 30 dias. Só que hoje eu não consigo fazer isso. Na lei atual não dá para fazer. E aí, se tiver que fazer isso, seria muito melhor para o nosso povo, né? Infinitamente melhor. A entrega funcionaria. 100%. Só que o povo também precisa se educar em relação a isso, assim, né? Uma das coisas que eu aprendi, assim, e para mim foi ótima essa experiência, né? Eu dei palestra um dia desse, foi aonde? Foi na FAACS. Mas a última vez que eu falei sobre isso foi no Instituto Jovens Líderes, lá de Aracruz. A mesma pegada, assim. Todo político você deixa a frase pro cara completar, ele fala, corrupto. Tá bom, vamos lá. No Brasil tem aproximadamente 50, 60 mil vereadores. Ok? 50, 60 mil vereadores. 5.500 e alguma coisa município, então tem 5.500 e alguma coisa prefeitos. Pela Constituição tem 500 e poucos deputados, 80 senadores. Então vamos fazer somando aí, né? 100 mil políticos. 80 mil políticos. Beleza? 80 mil. 80 mil políticos em ciclos de 4 anos. Então vamos pegar assim, nos últimos 10 mandatos, 40 anos,
é correto a gente falar que passou 1 milhão de políticos no Brasil. Concorda com essa narrativa? Sim. Nesse range todo passou 1 milhão. Cita pra mim 20 políticos corruptos. O problema é que os poucos que são bem barulhentos. Eles têm holofote. É isso. E aí você tem um sistema que coopera de alguma forma pra fazer esse cara se perpetuar. É isso. Você vai ter alguns figurões, alguns medalhões dentro do processo que estão há anos, dominam a cena e são muito barulhentos. Acho que a palavra correta é essa. Por que eu busquei isso, né? Assim, também é injusto eu traçar essa métrica pela minha experiência apenas. Claro. Mas assim, o ambiente que eu frequentei em Colatina, o ambiente que eu frequentei em Aracruz e o ambiente que eu frequentei no governo do estado, como secretário tinha agenda e tal, eu não conheci os políticos corruptos como eu vejo no estereótipo popular. Não conheci. Essa é uma muito grande... pelo contrário. A maioria de boa fé, querendo trabalhar, querendo fazer. Prefeitos, assim, os prefeitos que eu convivi, os caras acordavam às 6 horas da manhã e dormiam 11 horas com o telefone tocando, querendo ajudar, entendeu? Assim, então, é um desafio enorme. Eu não vivi essa experiência. Então, assim, eu não vou ficar militando, entrando em debate, brigando, né, defendendo o político e tal, mas numa conversa sadia, igual a gente tá tendo, claro, assim, claro. Eu sempre faço a reflexão, assim, tá bom, eu abri demais o leque, né? Joguei lá 800 mil, 40 anos e tal. Você conhece os deputados do seu estado, ou pelo menos deveria. Você conhece os vereadores da sua cidade, né? Ou pelo menos deveria, prefeito e tal. Falei, quem é corrupto? Então, o problema é esse. A gente vai ter aqui, provavelmente, casos pontuais, existem e são pontuais. E que ferem a imagem da classe toda. Só que acaba corrompendo no sentido de manchando toda a classe. É isso aí. Porque casos, às vezes, são... parece que quando querem errar, erram pra valer também, né? Não vamos errar de brincadeira. E não, as grandes operações que aconteceram no passado, né? Sim. Mensalão, tal, sim, já. Aí cai muito mais eu diria, num imaginário popular. Sim. Porque há muito que se é falado que não é verdade, muita coisa se aumenta, é o famoso telefone sem fio, né? Isso aí, você viu lá aquele cara lá que foi preso, mas foi preso por quê, você sabe? Não, mas qual é a real, o que ele fez de fato? Não sei não, eu vi falando no jornal que ele tava corrupto, pronto. Esse é outro ponto, assim, em toda palestra eu uso essa frase e uso essa frase em casa, com a minha esposa e com a minha filha, a Júlia e com a Grisele. Hoje, a sociedade brasileira tem uma geração, e aí eu não tô falando de geração Z, X, Y, nós que estamos ocupando a sociedade hoje, temos o péssimo hábito de ler o título e compartilhar. Fruto disso aqui. Fruto disso aqui, em geral. Aí, assim, existe um conceito formado já, um estudo longo, modelo intuicionista, acho que é Heidrich que estudou isso há muito tempo atrás. E isso é o que reina no Brasil. A sua cabeça, em modo geral, cabeça do eleitor brasileiro, ou do opinador brasileiro, especialista em qualquer coisa. Ela funciona com viés de confirmação. O que é isso? Eu tenho um sentimento, eu tenho uma impressão sobre aquilo, ou uma paixão sobre aquilo, gosto daquilo, quero fortemente que aquilo aconteça, porque eu não sei. Sim. Mas eu quero que aquilo aconteça. E aí, eu tento racionalizar o motivo que eu quero aquilo. Mas eu já queria aquilo. Sim. Então, por isso que eu compartilho... Fica buscando justificativas, na verdade, para endossar a minha tese. Viés de confirmação. Você é, sei lá, Botafogo. Pera aí, pô. Ele é Fluminense. Você olha o mesmo lance, e às vezes tá claro lá, um chute no tornozelo e tal. O cara que é um pouquinho mais emocional, fala assim, não foi pênalti não. Porque você vê, o tornozelo dele tá com 45 graus pisando na... No jogo passado teve o igualzinho que não deu. Aí já começa a buscar... Emocionalmente ele não consegue falar que... Admitir que não, tá bom, foi. Então ele busca o viés de confirmação. O brasileiro o tempo todo faz o viés de confirmação. Você vê o calor da polarização. Quando você... numa das palestras, o menino me perguntou alguma coisa sobre o Banco Master. Sim. Aí eu falei assim, eu não fico à vontade de falar pra vocês sobre isso, porque eu não sei porra nenhuma. É difícil. Aí você fala assim, não, mas tá aí os escândalos e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá, reflete aí. Qual é o escândalo? O que aconteceu? Me explica aí, em 2 minutos. Ele simplesmente não sabia. Não tem. Porque tem um barulho sobre o Banco Master, Daniel Vorcaro, tal, etc. Mas assim, qual foi o mecanismo de fraude? Quem estava de fato envolvido? E vou além.
Para além do que a imprensa divulga, eu tô defendendo o banco, pelo amor de Deus, hein? Não é uma defesa. Não, nem cabe. Nem cabe defesa. Para além do que a imprensa divulga, o que está no processo? Esse também foi um debate com um amigo. Ele falou assim, eu acho que fulano não tá. O que você acha? Eu falei, não acho nada. Eu não tenho coragem de achar alguma coisa sobre isso, porque deve ser um processo de... É um catatal grande. 5 mil páginas que eu nunca terei acesso a ele. E se tivesse acesso, talvez eu nem ia perder meu tempo olhando assim, deixa os órgãos competentes analisar isso. Mas eu não consigo emitir uma opinião e o povo tem tesão hoje de emitir uma opinião sobre qualquer coisa. Isso desde de Jesus, cara. Há muito tempo. Os caras querem julgar. Mas essa maquininha aqui potencializou isso nos dias de hoje. Porque deu direito qualquer semi-letrado, qualquer semi-analfabeto... colocar pra fora seus impropérios ou algo do tipo. Tem outro estudo, nós estamos migrando pra psicologia aí, né? Mas tem outro estudo interessante que Isso mostra que você é multifacetado, meu velho. Eu não lembro o nome assim em inglês, mas é o Desafio do Bonde. O Desafio do Bonde é legal pra provar isso. E eu fiz essa conversa com um amigo um dia desse, quase deu briga. Que a verdade é dura, assim, né? Você não gosta de ouvir a verdade. Tem um trem, o trem tá indo a 120 por hora. E você tem 5 pessoas amarradas num trilho. Isso foi um experimento. Certo. Psicológico no século passado e tal. Então, você não fizer nada, você não toma ação nenhuma, você, o Jim, essas 5 pessoas vão morrer. Mas você tá com a guia do trem na mão ali agora. O volante lá, o manche, sei lá, tá na sua mão. E você pode virar à esquerda e matar uma pessoa. Eu ia matar 5... eu mato uma pessoa. O que você faz? Naturalmente, as pessoas que foram entrevistadas nesse experimento falam assim, eu mato uma pessoa. Aí o experimento vai além. Então tá bom, agora são 5 pessoas. Pra você salvar uma vida, você tem que pegar alguém do trem e jogar. Aí o cara fala assim, eu não jogo. Mas racionalmente falando, são 5 vidas contra uma. Só que agora você tem que tomar... Agora você tem que tomar uma atitude. Sim. E pra tomar uma atitude, você não toma. Então eu quero que o tempo resolva por mim sem eu escolher. Sim. Isso é um viés. Outro ponto. Tá bom, 5 vidas são mais importantes do que uma? A maioria das pessoas responderam sim. Ok. Quem tá no trilho é sua mãe. Pronto. Aí deu cruzeta. E aí? Aí deu cruzeta. Aí comprova que a sua decisão, na maioria das vezes, como é esse caso do desafio, não é extremamente racional. Não. Seu subconsciente defende isso de uma maneira feroz, porque é sua mãe. Você não vai matar sua mãe pra salvar 1000 pessoas. Tá, tem um viés de emoção muito forte aí embutido nessas decisões. Eu brinco vez ou outra aqui no futebol, no Instagram e tal, assim, das críticas brasileiras, eu acho barato, assim, né? Emocionados, boa noite. Porque o brasileiro é emocionado naturalmente. Ele deixa emoção... Gosta, né? Gosta. O brasileiro gosta. É difícil ele racionalizar alguma coisa e muitas vezes quando você leva ele pro racional, dá briga. E engraçado que quando a gente tá falando aqui, misturando um pouco disso que a gente tá falando com política, se a gente vai pra um debate político, pra uma conversa, quase sempre o eleitor, aquele mais exaltado, vamos assim dizer, se você sentar com ele, trocar uma ideia, seja ele de que espectro for, no final o cara fala, gostei, eu vou continuar sendo, mas gostei, diferente, cara, diferente, faz sentido. Por quê? Porque quando há o diálogo, quando há a racionalização sobre o fato, inevitável a pessoa não entender o que está acontecendo. Eu sempre digo, e falei isso ontem, o seguinte, numa reunião, ninguém sai de casa para errar. Eu acordei hoje, vou ali vou arrumar uns problemas ali. Cara, só que as pessoas vão viver problemas e precisam trabalhar para resolvê-los durante o dia. Cada um de um jeito, cada um de uma forma, mas precisa resolver. E as pessoas estão muito acostumadas a esperar que os outros resolvam os seus problemas. Terceirizar o problema para o outro, eu não sei por que raios ou cargas d'água. Terceirizar tudo. Nunca é minha culpa, é sempre do outro, é sempre o outro. É duro para a pessoa admitir falha, assim, né? E no processo de evolução pessoal e profissional, eu acho que, sim, isso foi uma das coisas que eu mais melhorei, assim, né? Ambiente de trabalho, eu já neguei isso muitas vezes. Hoje em dia eu prefiro assumir ela rápido, não ter compromisso com o erro e resolver. Porque não adianta, assim, passou, levanta a cabeça e vão para a realidade. Mas a pessoa tem dificuldade de ser confrontada com a realidade, principalmente se isso envolver um erro. Aí tô falando de gestão do dia a dia de trabalho.
e de decisões políticas e decisões de vida, né? Investimento e tal. Sim, toda hora tá tomando decisão. Você vê que os coaches hoje que vendem ideia barata, rápida, né? Barata não, rápida, hoje eles estão prosperando. E também não é uma crítica a todos os coaches aqui, tá? Tem coaches e tem coaches. Por quê? Tem uma proposta assim, você tem um bloqueio na sua mente aí que te deixa ser pobre. Permissão. A palavra tem uma dessa aí, né? Permissão. Eu vou desbloquear isso aí num evento de 10 dias, sei lá, de 2 horas. Imersão, olha as palavras. Imersão. Então o cara olha e fala assim, pô, um monte de gente tá ficando rico com isso. Eu vou lá 2 horas, eu tô tentando fazer isso tem 40 anos. Não deu certo. Não deu certo. Eu vou lá 2 horas e vai resolver. O cara acredita. Mas assim, talvez alguém foi e deu certo, entendeu? Sim. Mas o tema do meu ponto não é nem esse. É assim, como é rápido e como alguém fará por ele, guiará ele por alguma coisa, ele vai. A necessidade de acreditar em alguma coisa. A necessidade. Se você falar pra ele qual é a realidade mesmo, tem que se capacitar, tem que se exercitar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mentaliza, calma, respira. Procura um analista profissional, psicólogo, etc e tal. Isso dá trabalho. Sim, aí... Isso leva tempo. É isso tudo aí que eu vou ter que fazer? Então deixa eu aqui. É isso aí. Então ele não quer. Então esse comportamento... Aí eu falo muito do brasileiro, que eu convivo com o brasileiro e eu não sou um estudioso da sociedade, né, mundial e tal, então não tem. Mas tem uma experiência empírica do seu dia a dia, suas funções, as atividades que você desempenha, ele confere isso aí. Essa parte da psicologia eu passei a ler muito de uns 10 anos pra cá, assim, né? E tenho estudado porque eu uso isso no dia a dia, né? Claro. Com as pessoas que eu lidero, com a família em casa e tal. Gestão de pessoas implica tudo isso. O tempo todo. O tempo todo. Você conseguir equilibrar as emoções das pessoas e as suas para melhor tomada de decisão, enfim, é um processo. Pô, que conversa maneira, hein, cara? Eu pensei que eu ia falar do político. Nada saiu. Foi para outro rumo. Mas deixa eu puxar aqui para sua passagem por Colatina, que foi uma passagem muito exitosa, cara. Foi. Colatina foi experiência boa. Você foi um grande parceiro do então prefeito Guerino Balestrassi. Sim. E deixaram a cidade... Quem vai em Colatina hoje percebe como Colatina está diferente. Legal. Legal. Do ponto de vista prático mesmo, seja pavimentação, seja ruas, bairros, etc. Como é que foi participar de tudo isso e o quanto trabalho deu isso? O Guerino é um amigo, né? A gente acabou fazendo amizade em Aracruz. As famílias se conhecem, né? Minha filha conhece a Dara, filha dele e tal. Politicamente, hoje eu tô muito no opinador, no eleitor, né? Do que no Você está político. Mais distante da cena. Nem tenho interesse em participar nesse momento e nem posso. Nem pela minha empresa e nem pelo cargo que eu ocupo no Sesc. Mas a experiência de Colatina, especialmente com o Guerino, foi muito boa, porque o Guerino ele tem um perfil, no sentido de liderança, parecido com o meu. De dar o desafio, a responsabilidade e de fazer a retaguarda quando necessário, né? Assim, aquela frase batida do Jobs, eu pratico ela no dia a dia, né? Você contratar a pessoa inteligente e falar o que ela tem que fazer não faz sentido nenhum. Então, se eu contratei alguém inteligente, competente, dá condição para esse cara trabalhar e cobra. Pronto. Todo mundo tem que ser cobrado, né? De prazo, resultado, etc. Então, esse ambiente que ele formou lá, falando por mim, no caso, enquanto secretário lá, e acho que é o sentimento da maioria dos secretários, foi muito bom para isso. Tinha uma habilidade muito boa com o governo do estado, trâmite muito bom, bom relacionamento. O que facilita bastante uma gestão. Recurso, né? Claro. Chega recurso lá para Colatina e a gente fez muito investimento. 40 escolas reformadas, 4 escolas novas, 250 quilômetros de pavimentação, muita praça, né? Espaço público de convivência e tal. Foi uma das melhores experiências em termos de alcance de resultado, assim, de objetivo, né? Independente de política. Claro. Aí nós estamos falando de resultados práticos para a sociedade. Um dos grandes problemas de Colatina, e aí eu não posso falar porque não vivo lá e vou pouco lá, é o trânsito. Ali é vocês saíram em vias de resolver um problema. Como é que ficou? Como é que você avalia isso? O trânsito brasileiro também, ele tem... Eu tô falando Brasil todo aí, nesse caso, todo, assim. Ele tem um problema endêmico e a população também dificilmente vai criar cultura para resolver, assim, né? Se você pega qualquer pessoa hoje que tem uma melhora de vida, na cabeça desse camarada, ele tá pensando ou em trocar de carro ou comprar um outro. Ou uma moto, se for alguém de menor renda. Colatina deveria ter...
agora eu não vou me lembrar o número, mas a ordem de grandeza eu te dou, assim. Naquela época que a gente iniciou os estudos, 25 mil veículos circulando na cidade. Na época que a gente iniciou os estudos. Contratamos uma empresa de São Paulo, que atende a 7 de São Paulo e tal. Empresa top de linha. Colatina tinha 74 mil veículos. Ou seja, 50 mil a mais do que o que deveria. 3 vezes a carga de trânsito de caixa de rua que deve ter. Então, assim, as medidas que podem ser feitas em Colatina, poderiam naquela época, e podem no médio e longo prazo, são medidas paliativas. Assim. Eu não acredito que vai se fazer qualquer medida e vai melhorar o trânsito. Mas hoje eu não estou participando, então quem teria que falar sobre isso é a equipe que está lá, né? O prefeito, eu não consigo dar opinião nisso. Qual que era o projeto nosso? A ideia. Por que você anda de carro? Você vai sair daqui agora, você vai almoçar. Você vai do almoço, você vai num órgão público. Então você anda de carro para ir em algum equipamento. Ou um equipamento público ou um equipamento privado. Sim. Você anda de carro para se deslocar de um prédio para o outro. Para isso que você anda de carro. Você não fica circulando na rua ao seu bel prazer. Ocorre que alguns equipamentos públicos, ao longo dos anos, foram posicionados nas cidades, em geral, de maneira muito estrangulada. Aracruz. Pensa. Espaço Livre, Câmara dos Vereadores, Pibara, Sesc, Oriunde, Prefeitura e Metame. No raio... O gargalo foi todo para o mesmo lugar. Não anda. A conta não fecha. Aí, uma vez eu comentei e falei assim, tem que reduzir a quantidade de carro. Aí alguém falou assim, você fala isso, mas não vende seu carro. Eu falei, mas eu não tô reclamando. Eu tô dizendo que a única saída é reduzir a quantidade de carro. Sim. Então, os países que resolveram, Barcelona, algumas cidades da França, Itália, Centro Histórico de Florença e tal, é a pé. Mas a contrapartida do poder público. Aí a gente teria alguns elementos, como questão de segurança, que o cara vai andar com o celular, o ladrão rouba o celular dele. Metrô. Você precisa de um investimento no metrô de qualidade, ou ônibus, coisa que algumas cidades, e aí para citar o exemplo de Aracruz especificamente, faz tempo que não tem, né? Anda tendo problemas sérios lá com a questão do transporte público. Então, assim, fica difícil convencer o cidadão que ele não pode ir no carro dele, ouvindo a musiquinha dele, no ar-condicionado dele, pra ele simplesmente ir pra rua ser assaltado ou no ônibus ou coisa do tipo. É difícil. Vai ficar difícil essa conta. Por isso que eu falo que é uma conta complexa e longa. Aí outro erro de decisão do cidadão, do eleitor, é muitas vezes escutar uma promessa de que vai ter solução em 4 anos e comprar aquela promessa, depois cobrar o prefeito e tal, etc. O prefeito ou o governador ou o presidente também não deveria fazer uma promessa desse tipo, que alguns problemas no Brasil foram criados por séculos. Não será resolvido. Não vai. De mágica, né? O caso de Colatina, a estratégia era pegar os equipamentos públicos que estão no centro e forçar eles a sair do centro. Pra dar uma desafogada. Constrói o Hospital Silva Vitos lá no início da cidade, perto da BR-259. Amplia lá a ponte, faz a terceira ponte, né? Coloca uma ponte do lado da outra. Então, com o hospital aqui em cima, naturalmente, ao longo dos anos, as clínicas iam para perto do hospital. Puxa. Um comércio de chocolate aparecia ali, uma vendedora de marmita e tal. Então, você começa a deslocar o centro de gravidade da cidade para outro canto. Isso é prática de urbanismo. Começa a se direcionar para lá. Em Aracruz, talvez mereça um estudo nesse sentido, assim. Esse bolo que tá ali, tem como alguém sair? Você também não pode expulsar uma instituição, mas assim, é possível desapropriar uma área. Lá pro Parque Exposições, que é uma área boa, puxar uns negócios pra lá. E uma área que tá em expansão, tá em crescimento. A tendência da cidade é crescer para aquelas Vila Sante, Vila Sante 2. Então, é isso. Essa é a proposta, assim, né? A ideia lá foi essa. E eu acho que é a ideia que tem que ser em qualquer cidade do Brasil que queira amenizar. Expandir para não centralizar. Calixto, a gente está vivendo um momento decisivo, ano eleitoral no Brasil. E você tem experiência, maturidade para conseguir fazer uma leitura. Me ajuda a entender esse nosso país que está um tanto quanto conturbado, eu diria. As emoções. Você citou aí o Donald Trump, por exemplo, não necessariamente o modelo Estados Unidos. Americano. Mas esse rapaz também, de alguma forma, tem criado alguns tumultos e acaba de criar uma agora recente, anunciando uma possível nova taxação de 25%. E aí um quer transferir pro outro empurra pro outro. Não, foi você. Não, mas foi você que foi lá primeiro. Não, mas... Enfim, nós estamos no mato sem cachorro. Sim. Me fala aqui o panorama do Brasil. O que você está enxergando, cara? Quais suas expectativas para esse processo eleitoral a nível de Brasil? Isso não é meu desejo
né? Mas é opinião e eu acho que está claro para todo mundo, né? Vai ficar na polarização novamente, assim. Vai. E a polarização brasileira, para mim, também está claro, assim. Ela é uma polarização mais sentimental e avessa à oposição do que necessariamente de admiração em quem você está votando. Sim. Né? Tem muito mais a ver com eu não quero ele. Muito mais a ver. O voto brasileiro, para mim, nos últimos 20 anos, falando de presidência, né? Uhum. Ele tem sido voto de rejeição, mesmo que você não perceba. Sim. Às vezes você vê o cara elogiando uma característica do Lula, assim, ou uma característica do Bolsonaro, que você que tira o sentimento e avalia, fala assim, rapaz, mas é isso mesmo? Ele tá falando que esse cara é isso? Não faz sentido. Não é. Mas você traz o viés de confirmação ali para sustentar aquela decisão que você já tomou há muito tempo atrás, assim, né? Eu, assim, honestamente, eu acho que a possível terceira via aí que pode se levantar e fazer uma força, terceira via em relação à polarização. Sim. Que é o espectro político também já definiu bem o caminho dele, né? Seria o Zema, né? Para romper essa guerra entre Lula e Bolsonaro, que no Brasil se apelidou de esquerda e direita, mas ninguém e aquele menino lá, tem certeza sobre isso, né? O Renan, como é que você avalia o MBL e as suas facetas? Eu confesso pra você que eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir você. Uma coisa que eu aprendi também na política ou você se torna de fato uma lenda, como foi Bolsonaro e Lula, os dois são lenda, né? Sim. Quando... Ninguém pode negar que são os dois maiores atores da política nacional. Quando partirem, né, deste plano aí, eles vão ser lembrados ao longo de 1000 anos. Você pode não gostar de um, pode não gostar do outro. Ainda estão falando de relevância. Isso aí. Ou você se torna essa lenda no Brasil, né? Tornei um mito, uma lenda e tal. Ou você junta grupo político. Eu acho que a dificuldade do Renan, até pelo perfil do movimento político deles, é criar um grupo em torno dele. E lenda ele não tem tamanho para isso e tal, hoje. Sim. Mas o Lula não era há 40 anos Ninguém atrás. nasceu sendo lenda. Veio tentando e virou o que virou. Então eu acho que ele talvez não tenha tração eleitoral para juntar um grupo em torno dele, até pelo perfil. Eles são meio... Mas você não acha que as pessoas da política, elas ficam esperando situações e ficam tentando repetir a receita? Sim. Por exemplo, vamos explicar aqui o caso Bolsonaro ali atrás. Quando surge toda a problemática da esquerda, do PT naquele momento, naturalmente abre-se um portal de possibilidades para o tal do viés de confirmação que você mencionou há pouco, e todo mundo se identifica com uma nova proposta, com um novo modelo, e vamos embora que é por aqui. Pronto, beleza. Passa-se os anos, enfim, sem entrar nos méritos, mas acontece que nós estamos aqui de novo nesse cenário. E me parece que o projeto do Renan conversa um pouco com essa mesma receita. Parece assim, tá postando meio que no caos. O Lula vai dar ruim, aí o Flávio também vai dar ruim, vai sobrar tudo pra mim. Vai cair tudo pra mim aqui. E aí, cara, não pode ser assim. O raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar, irmão. É uma avaliação que eu acho que o grupo deles lá fazem, né? O partido que foi formado. Mas eu acho que o clima que tinha em relação à rejeição do governo na época... Lá em 18, 17. Lá em 18, 16. Quando o Bolsonaro surge. E a forma como o Bolsonaro surge, inclusive com alguns elementos simbólicos, assim, né? Sim. A bandeira, a pátria, a facada, né? Sim. Acho que a facada não elege o Bolsonaro, não é isso, mas assim, é um simbolismo como o tiro no Trump. Claro. Então, tudo isso cria uma aura ali de lenda. O Renan não tem essa parte do sentimento que o brasileiro gosta. E assim, eu tô dizendo que isso é certo também não. Não, a gente tá aqui fazendo a leitura do cidadão... Emitindo a sua opinião. Do cidadão médio... Acho que ainda pode nesse país, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu tô fazendo a leitura de como o cidadão médio tem votado, né? Assim, você vê gente comentando, por exemplo, eu vi um dia desse ele falando sobre uma proposta, cara, de abater no imposto de renda as questões de academia, jiu-jitsu, beach tênis, se for fazer, criar incentivo fiscal para compra de whey, creatina, tarará. É bacana. Somado a isso, incluir uma educação física de qualidade lá no maternal. Hoje na escola não tem educação física. Tem recreio estendido. Então você tem uma fila gigantesca aqui no SUS de um monte de doença crônica que se trabalha ela 40 anos atrás, você desafogava o SUS.
Então, se você tem uma política de governo, não é uma política de um partido, Sim. mantida ao longo de uns 30, 40 anos, incentivando saúde, prática esportiva, etc., isso tinha chance de melhorar muito a qualidade de vida no futuro. Então, ele bota um videozinho lá, legal, gostei da proposta, mandei para um amigo. Ok. O cara respondeu assim embaixo. O cara é inteligente. Não gosto desse cara. O embrulho não é agradou. Aí eu falei assim, tá bom, não precisa você gostar não. Não sou, né, namorado dele, não quero casar com ele, mas você ouviu? Não, peraí que eu vou ouvir aqui. Não ouvi, mas não gosto dele não. Ah, pronto. Então, comprova mais ainda a minha teoria Sim. de que no fundo não é o quê, é quem. Sim, sim. Se você confia no Pablo Marçal, ontem eu vi um videozinho aqui, o Pablo Marçal abrindo um cérebro em 128 pedaços e falando com propriedades. Uhum. Essa parte aqui é o córtex frontal que faz não sei o que e tal. Mas ele coloca de uma maneira tão segura, eloquente, fala boa, Sim. bem posturado e tal, que você tá ouvindo e fala, puta merda. O cara é bom mesmo. Córtex né? frontal e tal. Pá. Aí vem um cara da neurologia, especialista em cérebro, e vai pegando parte por parte do vídeo e fala assim, olha, não é Esquece. nada disso aí. Então, mas eu, por algum motivo, alguém confia no Pablo, né? Sim. Também não tô dizendo que eu confio ou não confio, mas você confia no Pablo. E o Pablo é especialista em quê? Em marketing digital. Ok? Ok. Não dá pra negar que isso aí ele é muito bom. Tá bom. Só que o cara do marketing digital, ele tá falando de cérebro. Não faz sentido. Aí todo mundo quer. É o famoso de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Aí o cara tá levando isso muito a sério. Esse é outro comportamento social que no meu ambiente de trabalho eu falo, em casa eu falo, nas palestras eu falo. O Brasil usa muito e o brasileiro compra muito o argumento de autoridade. O argumento de autoridade hoje no Brasil é uma das piores desgraças que tem na sociedade. E tem um problema de quem fala primeiro também, né? Quem fala, quem puxa a narrativa. Quem puxa, quem dá. Se eu sou um empresário de sucesso e sou bilionário, eu tenho uma habilidade muito grande de gerir empresas, construir empresas, fazer negócios, prosperar, etc. Mas talvez, eu nunca li um livro de psicologia. Então, esse empresário de sucesso abre o celular aqui e começa a falar sobre um efeito psicológico na cabeça de alguém, etc. Aí você assiste. Você fala, porra, mas é o cara falando. Como ele é bem sucedido, Aí você... deve saber do que tá falando. Você preza hoje por comprar quem e a forma. Sim. As pessoas deixaram de avaliar, há algum tempo no Brasil, o conteúdo. Sim. E deixaram de checar se esse conteúdo é o conteúdo mesmo. A gente tá caminhando já para o nosso tempo, mas assim, tem outra historinha legal. Você que gostou das histórias? Não, bora. Eu adoro. Essa é bacana e é velha. Muito velha. Em 1999, um cara de sobrenome Wheeler. Depois você checa os dados lá de nome e tal, assim. A história é mais importante do que os nomes. Deve ser alemão, né? Wheeler viu em algum lugar na internet que se ele passasse limão na cara, ele seria invisível às câmeras. Ah, pronto. Se eu tivesse aqui com limão na minha cara, vocês iam ouvir minha voz, ia ver a roupa voando, mas você não ia ver meu rosto. Assistiu Ok? aquele filme lá dos anos 70, ele. O que o Wheeler fez? Rebuscou a cara de limão, assaltou 2 bancos e em menos de meia hora a polícia estava na porta dele. Quando a polícia leva ele para a delegacia, vai investigar e tal, ele fica surtado. Porque ele fala assim, vocês fraudaram as câmeras, vocês não me acharam. Ele tinha certeza absoluta, que limão na cara faria ele ficar invisível. Cê é louco. 2 psicólogos, um de sobrenome Dunning e outro de sobrenome Kruger, descobriram isso. Falou, vamos investigar. Traz isso. Isso deu um estudo gigantesco, nessa década, né, início do ano 2000 e tal, e que foi batizado de efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é aquele efeito que o cara tem absoluta certeza daquilo que ele tá falando. Uhum. Ele acha que aquilo é uma verdade absoluta, quando na verdade aquilo é o oposto exatamente daquilo. E ele apenas colocou o sentimento dele e a sorte dele para tomar aquela decisão. O efeito Dunning-Kruger acontece o tempo todo na sociedade brasileira, o tempo todo na leitura dos coaches, o tempo todo na hora de você votar. O tempo todo do político falando. Tem hora que o político solta um dado ali, mais de 10 milhões de pessoas, mas fala de uma eloquência assim, Sim. e você não vai lá conferir. Sim. Então, para todo mundo, no ambiente de trabalho, o tempo todo. Tipo assim, meu gerente lá, Bernardo, você assistiu também? Um abraço pro Bernardo. Processo tal.
Tô fazendo. Você tá fazendo, eu sei. É o mínimo que se espera que esteja fazendo, né? Quando você entrega, quando vai para suprimentos, quando o jurídico entrega, se não der certo, o que vai acontecer? Tá. Me fala para eu entender. Eu preciso de dados. Outra frasezinha batida que a gente usa com frequência, e eu uso nas palestras, assim, em Deus nós confiamos. O restante, traga-me dados. Opa, boa, hein? Se eu não tenho dado, e dado seguro, não é alguém com argumento de autoridade, é um dado que tenha segurança, uma fonte científica e tal, que eu possa criticar e avaliar isso, eu não emito opinião sobre isso. O que você sabe do Banco Master? Não sei nada. Ah, vergonha. Ah, tá bom. Então é vergonha eu não saber. Mas eu não sei. É melhor passar vergonha por não saber do que emitir uma opinião que pode até influenciar. Algumas pessoas podem me achar como alguém que influencia. Sim, claro. Dei aula para muita gente, formei muito engenheiro, estou na posição boa hoje. E de fato influencia. Eu tenho que ter uma responsabilidade no que eu tô falando. Claro. Então eu me preocupo com isso. Muita gente não se preocupa com isso. Mas sabe o que é isso? É que hoje em dia existe um negócio chamado IA, a inteligência artificial. É outra bomba. Entrega tudo meio que mastigado, e aí nego acha que nem precisa estudar mais, porque na hora da dúvida eu dou uma consultadazinha aqui na IA aqui, e ela vai me dar um parecer médio a respeito de um tema e eu boto. E às vezes a preguiça é tão grande que quando é um caso desses vídeos de político falando e tal, ele nem faz esse teste. Outro dia eu vi um vídeo assim, de alguém agredindo alguém, mas tava tão ensaiado, o cara bate na pessoa e tal, pá, não lembro da cena. Aí eu abri esse comentário, não li não, só pra ver, tinha 2.000 comentários. Isso é, assim, acho que na minha aposentadoria eu vou estudar melhor isso no ser humano, né? Juntar esses estudos aí. Leva jeito. Ninguém questionou, ninguém. A veracidade do conteúdo. Ninguém. A galera entrou no debate assim, não podia ter batido nela. Ah, mas ela começou e tal. Não bateu. Aí eu fui no chat de PT, peguei o link, joguei e falei, eu não consigo identificar. Dei um print, é uma cena nos Estados Unidos e falou assim, essa cena é falsa. Já foi Pronto. 20 segundos de uma pesquisa. 1 minuto da vida resolveu. E às vezes o cara criou uma briga ali naquele ambiente, debatendo com alguém. Leva a sério. De uma cena que nem existiu. Só que ele não quer. Ele quer só ter o debate aberto, quer ter atenção. Quer se colocar na cena. Quer se colocar no debate. Aqui no nosso programa nós temos no finalzinho um momento. Você citou alguns nomes aí, eu falei, ó a polêmica do final. Que a gente apresenta o nome, situações, pessoas, personalidades, para que os nossos convidados emitam pareceres, opiniões, o que pensam a respeito de. Vai aparecer aqui, vamos lá, produção, bota primeiro aí. O nosso Fala Aí, o que você pensa a respeito de... Gilmar Mendes. Eu queria falar mais sobre isso, mas a nossa conversa foi muito boa. Ministro da STF. Não deu tempo nem de você falar do judiciário brasileiro. Esse rapaz está envolvido em algumas polêmicas há algum tempo. Mais recentemente tem tomado algumas decisões. O pessoal do mundo jurídico chama de esquizofrênicas. Mas você, com tua experiência e vivência, como que você avalia não a pessoa, mas a instituição Gilmar Mendes como ministro? Parte dos processos que foram públicos, assim, e de que ele despachou, né? Falou. Eu acho que, sem conhecer profundamente o letramento jurídico lá, não teve uma contribuição muito republicana para o Brasil, né? Isso é indiscutível, assim. Né? Alguns habeas corpus que saíram e tal, inclusive de pessoas relacionadas a crime organizado, etc. Só que o grande problema é o debate que você já puxou antes, assim. O letramento jurídico, às vezes, do tema, a organização, a regra do jogo e tal, deixa isso numa subjetividade que dá poder excessivo a margem para alguém como o ministro do STF. Assim, né? Aliás, esses camaradas do STF têm todos, sem exceção, têm estado, acho que ocuparam um lugar maior do que o lugar que a Constituição reservou para eles, né? Esse era o meu complemento, assim. Não tô falando do Gilmar Mendes, não tô falando do Alexandre de Moraes, não tô falando o STF da Carmen Lúcia. Para mim, o erro é o superpoder dado ao ministro do STF. Se eu elejo o presidente do Brasil, por que o ministro do STF não pode ter prazo no cargo? Um dos problemas de você ter presidente hoje é a alternância de poder. A ideia era dar imunidade pro cara tomar decisões sem ter rabo preso, sem ter preocupação. O senador, enquanto tá no cargo... tirar daqui. O senador, enquanto tá no cargo, tem imunidade. Saiu do cargo... Responde por aquilo, né? Assim, né? Complicado. Esses camaradas... Eu acho que eles têm algumas decisões que não são muito populares e nem muito republicanas, da nossa
Sim. Sim. Do nosso olhar aqui. Mas eu não tenho muito argumento técnico. Isso quando eles mesmos não mudam a decisão que eles mesmos tomaram. Quando eles tomaram. Ao bel prazer, muitas vezes. Acho que agora eu não quero aquilo mais, não. Volta. Tira. Mas esse é o sentimento da impunidade, né? A perpetuação no poder, principalmente da parte jurídica brasileira. Eu fiz a conta aqui dos legisladores, né? Sim. Dos executivos, etc. Sim. Mas se você fizer essa conta do judiciário brasileiro, é muito pior. É muito pior. Tá muito mais empoderado. Caríssimo. Cara, muito mais caro. Vamos lá, produção. Próxima figura. Ih, rapaz! Você tava falando uns negócios aí e tal. Ih, rapaz, lá vem, hein? Bem pronta, né? Lá vem, parece que é até combinado, né? Mas não é. Assim. Empresário Pablo Marçal, empresário especialista no marketing digital, foi candidato a prefeito em São Paulo, enfim. Vamos polêmico. Vamos lá. Eu gosto de usar os extremos porque os extremos são didáticos, né? Eu não tô comparando ele com isso, não, pelo amor de Deus. Mas o extremo é sempre didático. Certo. O Hitler era um líder. Sim. Stalin era um líder. Então, a pessoa ter voz e liderança não quer dizer que essa voz e liderança é moral e benéfica. Ok, né? ok. Então, assim, ele ter seguidores não necessariamente significa. Não. Ele é um líder nato. Muita gente segue ele por vários motivos. Né? Vencedor no que se propôs a fazer. Venceu na vida da maneira dele. Eu tenho uma métrica para mim, principalmente quando fui na administração pública. No dia a dia de trabalho e na relação com as pessoas e tal. Se eu consigo explicar pra Júlia à noite alguma coisa que eu fiz, eu faço. Se eu tenho dificuldade para explicar para ela, eu não faço. Ok. Porque conceito de moral é uma desgraça. Busca lá de Sócrates, Aristóteles. Pronto. O que é moral para você, para ele não é. Para ele relativo. É extremamente relativo. Então a minha métrica é: vamos jantar à noite. Papai, fiz isso assim. Tranquilo. Não descumpri nenhuma lei, né? Assim, nada absurdo e tal. E expliquei pra ela, É minha régua. Pronto. Eu não saberia explicar a forma como ele ganha dinheiro se fosse eu. Então não está no meu perfil o modelo que o Pablo Marçal tem de prosperar. Um livro aqui, ó. Os Códigos do Milhão ali, ó. É dele? Mas assim, você pode olhar a trajetória e os mecanismos utilizados por ele e tentar aplicar as coisas boas também. Claro! Nem todo mundo tá errado em tudo e tá certo em tudo. Tem uma sabedoria popular antiga que vai dizer assim: ninguém é tão burro que não tenha nada a ensinar e ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Isso. Pronto, é isso. Agora, assim, principalmente esse posicionamento dele de mentira. Aí é mentira, né? Assim, eu acho que é muito ruim. Igual o negócio do cérebro ontem, o negócio do helicóptero, ele ensinando piloto de helicóptero, assim. Então, pra posição que ele tá hoje, ele não... lá da época da eleição. Da cadeirada. Ele não mede as consequências e a importância do poder que ele tem, né? E poder, nesse caso aí, tá notório. Ele é um dos caras mais poderosos do Brasil. Total. Essa é uma reflexão sempre que eu faço, assim, em debate também. O que é poder? Poder é que eu consiga você fazer aquilo que eu quero que você faça. Pronto. O dinheiro é um mecanismo de poder. Eu compro alguém para fazer alguma coisa. Pago alguém para fazer um serviço. A religião é um mecanismo de poder. Sim. Se você não fizer isso, você vai pro inferno. Opa, pronto. Vamos fazer. A oratória, a mídia é um mecanismo de poder fortíssimo. A indústria da mídia você conhece. Claro. Ele tem esse poder na mão. E poder na mão tem que ser tratado de uma maneira muito cuidadosa. Ele não cuida. É isso. Minha crítica é essa. Muito é dado, muito será cobrado. É isso aí. Vamos lá, produção. Eu não compro, não. Se for negócio do tiro o chapéu, né? Eu não tiro o chapéu. Como se a gente fosse tirar o chapéu aqui, Raul Gil ia pegar nós. Aqui eu trouxe uma figura um tanto quanto querida, popular, mas você foi secretário em Colatina, então imagino que você possa também emitir um parecer, uma opinião. Deputado estadual Sérgio Meneghelli. Tivemos alguns episódios, inclusive, em Colatina, assim, né? Também bons e ruins, assim. Ele é um tanto quanto controverso também. Né? O Sérgio, de novo, assim, né? Se for analisar politicamente... Meu amigo, bom que se diga isso claro, tá? Já gente boa, tem um relacionamento... Eu chamo ele de Chiclete sempre. Ô, Chiclete! Eu nunca fui muito próximo, assim, né? Assim, até pela correria do dia a dia. Claro. Mas eu tive alguns contatos, assim, na parte técnica, né? Da administração pública, às vezes uma emenda, alguma coisa. Sim. E na parte política também, né? Tivemos até algum desentendimento lá no passado. Assim, de novo...
Aí o comentário não vai para o Sérgio, mas você faz essa avaliação depois sobre o Sérgio, né? Assim, ou sobre qualquer político. Métrica para mim. Como avaliar um político? A dica para qualquer cidadão que esteja ouvindo, né? Primeiro, promessa de campanha, cumprimento do plano de governo. Claramente. Você prometeu que vai fazer uma pista em 2 meses e vai acabar com o problema do trânsito de Nova York, você tem que ir lá e cumprir, porque o cidadão pagou um cheque em branco ali. Okay. Então isso é uma coisa. Isso é uma métrica. Perfeito. O que ele prometeu, cumpriu? Isso é uma coisa. Outro ponto. Eu escuto com muita frequência. Não estou falando do Sérgio de novo, não. Assim, muita frequência. Saímos da prefeitura e deixamos 800 milhões em caixa. Muitas vezes é isso. A principal métrica para mim de você ver a ineficiência de um governo é deixar muito dinheiro em caixa. O dinheiro tá sobrando. A não ser que ele esteja empenhado para pagar uma despesa que você fez para prestar um serviço público. Claro. Certo? Então, quando você olha as métricas de Colatina, né, na transição do governo Sérgio para o governo Gueriano, ele deixou o governo relativamente equilibrado, né? Ele deixa as contas para serem pagas. As promessas de campanha e execução, eu não acompanhei. Eu não participei da campanha do Sérgio, assim, não vi o ambiente que ele viveu. Mas quando você faz uma comparação do que o Guerino entrega de serviço e de obra com o que estava antes para a cidade, mostra para mim que o voto brasileiro é mais do que nunca emocional. Porque o Sérgio é uma figura muito carismática, né? Muito. Tá na rua com a galera, conversa, e é desenrolado, e fala com a juventude e tal. Deputado mais votado da história. Então, eu não consigo avaliar a promessa de campanha e a campanha dele, porque eu não tive lá no pré. Grande parte de Colatina aprovou o mandato dele, gostou. Teve voto pra caramba pra deputado em Colatina. Sim. Só em a geral. base é lá, né? Mas quando você pega a minha métrica, a gestão que a gente executa... plenamente na métrica. A gestão que a gente executa, ela teve mais eficiência de entrega para a população do que do Sérgio. Vamos fechar aqui, vamos encaminhando aqui já para o nosso final. Esse você teve a oportunidade de trabalhar também. Figura. Você teve a oportunidade de trabalhar também. Esse é expansivo também. Figuraça. Ex-prefeito de Aracruz, Jones Cavalieri. O Jones virou um amigo também. Assim, de vez em quando me liga para tirar dúvidas sobre alguma coisa de elétrica lá do sítio dele. Esse dia me ligou para falar que tá escrevendo um livro. Tá sumidão também ele. Assim, vejo pouco pelas ruas, tenho visto muito pouco. Deve estar muito ocupado com os negócios agora da vida privada, né? Jones Cavalieri. Não, o Jones, cara, assim, eu acho que essa habilidade política aí que talvez o Sérgio tenha muito, e o Guerino tem na parte de bastidor, de câmara, de prefeito e tal. Se o Jones tivesse mais pessoas do lado dele, parte de gabinete, para orientar, e ele tivesse conversado mais, porque as entregas do Jones foram muito boas. Comunicação. Puxa um abraço pra minha sardinha aqui. Comunicação. Precisa comunicar melhor. Vender melhor o que você faz, né? Isso aí. A gente entregou obras grandes, assim, projetos prontos, né? O projeto que se executou lá do Valão foi nosso. A gente contratou, estudou e tal, mesma empresa, né? Assim, mas estava pronto quando o Coutinho entra, e o Coutinho inteligentemente deu sequência no projeto, que é o que tem que fazer um prefeito. Parabéns pro Coutinho, assim. É o que tem que ser feito mesmo. Mas ele assim... Aí 2 infelicidades, né? Talvez essa parte aí faltou pessoas melhores assessorar, e a pandemia no meio do caminho também. A pandemia aí botou uma pedra no caminho de muita gente. Atrapalhou bastante. Botou muita gente em xeque. Tem mais aí, produção? Acho que tem mais um pra fechar. Agora que vem a polêmica de verdade. Artung. Ex-governador Paulo Artung. Não tem polêmica nenhuma nesse caso. Tem polêmica, não? Não. Eu pensei que ia ter polêmica. Aí a polêmica talvez fica pelo sentimento do Artung, se ele ouvir isso, e sentimento do Casagrande, assim, porque existe essa polarização clara entre os dois. Né? Total. Não adianta esconder que o Estado sente isso. Quando você fala com um artunguista sobre o Casagrande, um casagrandista... É o nosso Lula e o nosso Bolsonaro, guardado as devidas proporções. Em termos de intensidade da polarização, pode ser, mas em termos de espectro político, não, né? Mas assim, esse é um tema legal. Eu acho, e aí o cidadão talvez que não conhece a política por dentro, ele não vai entender isso. Eu acho que essa perpetuação alternando os 2 grupos durante esse período no Espírito Santo foi ótima para o Estado do Espírito Santo. Paulo Artung fez um trabalhaço quando entrou. Naquela época o crime estava dominando. Quem resgatou o Espírito Santo. O início foi com ele, mas não dá para se negar
que o trabalho que o Casagrande faz na continuidade é de mesma importância, entendeu? Então, assim, eu só tenho elogio pros dois. Paulo Artung e Casagrande. Casagrande, assim, eu consegui conviver um tempo. Certo. Paulo Artung eu conheço pessoalmente, mas de um evento, assim, na FAAX ainda, ele era governador e tal. Não tenho contato, né? Tem expectativas que ele possa eventualmente disputar ao Senado? Competitivíssimo. Muito É competitivo. uma boa? Seria um ótimo nome pro Estado do Espírito Santo. Assim como Casagrande. Mas se ele for, Meneghel não pode ir, porque eles estão no mesmo partido, né? Nesse momento, os dois estão no PSD. Eles estão na chapa de oposição ao Ricardo, né? Aí uma equação. Aí, olha. Aí vocês conhecem os bastidores melhor do que eu. Já teve esse problema na passada, né? Teve. Sempre tem, rapaz. Esse negócio de Senado aqui. Mas no outro palanque também tem o problema da Rose ali. O Verdade. Tá dando uma treta ali o negócio. Mas aí, infelizmente, é uma conversa que a gente vai... Vamos ter que falar só de política no outro momento. Tem que abrir uma hora só disso. Mas ele é um cara bem preparado, inteligente e tal. Muito bem. Casagrande também, né? Casagrande. Claro. Todo mundo tem suas virtudes. Sim. Muito obrigado pela sua conversa, pelo seu papo, pela sua experiência, por essa troca que é sempre enriquecedora. E cada vez que eu tenho a oportunidade de estar conversando com pessoas como você, eu estou aprendendo e fico muito feliz com isso. E certamente quem está assistindo também está aprendendo aqui com o nosso Conversando com o Dinho Martins. Essa é a nossa proposta. Obrigado, tá? Difícil encaixar as agendas, né? Nós estamos tentando há algum tempo. Meu Deus! Eu não sabia que ser diretor do Sesc era tão ocupado. Quase trouxe aqui o Lula aqui, não consigo trazer esse homem, gente, pra dar uma entrevista. Mas sempre que tiver oportunidade, né? Eu gosto muito também desse bate-papo, desse debate, né? De estar com um jovem também, palestra, assim, eu sinto falta da sala de aula. Obrigado pelo jovem. Eu sinto falta da sala de aula e isso aqui muitas das vezes supre, né? Porque claro. Eu boto alguma coisinha lá no Instagram, um aluno vem procurar. Então isso é um caminho pra gente falar um pouco aí sobre vida profissional, política, etc. Obrigado. Muito bom. Precisando, pode contar. Obrigado, irmão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilha nas redes sociais. Afinal de contas, a informação é sempre o que pode ajudar a melhorar a vida das outras pessoas. Acompanha também no Spotify e não deixa de nos seguir. Até o próximo Conversando com o Dinho Martins. Tchau.